Então, hoje nós vamos falar sobre o ciúme e a insegurança, né? Ciúme nos relacionamentos, como que o ciúme acaba atrapalhando os relacionamentos no dia a dia. E vamos falar também o que o ciúme tem a ver com a insegurança, né? O que essas duas emoções, é, como que elas funcionam juntas e como que a gente pode fazer para lidar melhor com esse sentimento que nos assombra, né? Cada dia mais tem muita gente que sofre com isso. Eu quero que você escreva para mim, agora aqui, se você sofre de ciúme. Escreva eu e levanta a mãozinha para cima que eu quero saber quem é que sofre de ciúme. Tem muita gente que sofre com ciúme. Ontem, quando eu coloquei o tema na live, o pessoal me mandou muita mensagem falando que estava muito afim de assistir, que era um conteúdo muito legal, que realmente sofria muito com ciúme. Infelizmente, é um sentimento que acaba atrapalhando a vida das pessoas e mesmo que a gente não queira, ele acaba cometendo boa parte de nós, né? Existe o ciúme que é saudável, existe o ciúme que, ok, podemos sentir, faz parte, mas também existe o ciúme em excesso, que muitas vezes pode ser patológico, ele pode acabar minando a tua relação e a tua vida no dia a dia também, né? Porque você acaba ficando inseguro, e a insegurança também acaba muitas vezes despertando mais ciúme, vocês vão entender um pouquinho melhor. E você acaba, às vezes, deixando de lado as tuas atividades do dia a dia, porque o ciúme consome com o que você está sentindo, né? Então, com as tuas atividades do trabalho, tuas relações interpessoais com outras pessoas. Muitas vezes você acaba se isolando, você acaba privando a outra pessoa de sair, de fazer as coisas, porque você é uma pessoa muito insegura, tá? Pessoal, para quem está entrando aqui no Instagram, a live oficial é lá pelo YouTube e o link está na bio. Então, cliquem no link da bio e vão lá para o YouTube para vocês não perder, porque logo eu vou encerrar aqui pelo Instagram, tá bom? Então, olha só. Vamos tentar entender um pouquinho. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, que eu acho que é uma das coisas principais, assim. O que é o ciúme, né? Nem sempre aquilo que a gente considera ser é o que de fato é. O ciúme, gente, ele é um sentimento e a pessoa mais racional e lógica que você possa imaginar, ela é uma pessoa que ela é suscetível a sentir ciúmes, tá? Então, às vezes você olha para aquela pessoa e ela parece ser muito segura, muito tranquila, mas essa pessoa sofre com o ciúme também. Então, a pessoa que você pode imaginar que seja a pessoa mais equilibrada do mundo, mais sensata, ainda assim é uma pessoa que pode sofrer com o ciúme. E o que acontece? O ciúme, ele envolve de todas as experimentações, de todas as emoções que a gente sente, o ciúme, sem dúvida, é uma das mais difíceis de lidar, uma das emoções mais dolorosas, que causam maior sofrimento em nós seres humanos. E isso porque o ciúme, ele não é uma emoção única. O ciúme, normalmente, ele está atrelado a um misto de emoções. Então, são várias coisas que estão ligadas, relacionadas com o ciúme. Ansiedade, raiva, medo, sentimento de impotência, sensação de fragilidade, vulnerabilidade, incompatibilidade, inferioridade. Então, o ciúme, a gente chama de ciúme, mas ele é digamos assim, que um aglomerado de várias emoções, é um misto de várias emoções, que muitas vezes é muito difícil a gente conseguir explicar, é muito difícil a gente conseguir demonstrar aquilo que a gente está sentindo. Então a gente acaba usando a palavra ciúme, mas ela sempre vem junto com outras emoções. E a raiva é uma das principais, né? Então, quando que a gente sente ciúmes, né? O que é o ciúme? Por que a gente sente ciúme? Então, o ciúme, gente,
É, ele ocorre, é um sentimento que nós temos, tá? Em uma situação onde nós tememos que o nosso relacionamento especial esteja ameaçado. Esse relacionamento especial pode ser um relacionamento com o meu namorado, meu esposo, né, a sua namorada, o seu esposo. Pode ser um relacionamento entre amigos, que você tem ciúme de um amigo. Pode ser um ciúme de um relacionamento de irmão, enfim. De todos os tipos de ciúme que a gente pode sentir, de todos os tipos de relacionamentos, tá? O que a gente mais vê, que é muito comum, é ciúme de relacionamentos, né? Então as pessoas têm muito ciúme do seu parceiro ou da sua parceira. E o ciúme, então, ele ocorre quando nós sentimos que esse nosso relacionamento está ameaçado. Quando que o nosso relacionamento está ameaçado? Então, o ciúme ele é uma situação onde sempre vai existir 3 pessoas no mínimo, né? Então vai existir você e a pessoa especial do teu relacionamento especial e uma terceira pessoa. E você vai sentir que o teu relacionamento está sendo ameaçado por essa terceira pessoa, certo? Por isso que você vai sentir o ciúme. Então, normalmente, existe sim. Você não tem ciúme, por exemplo, né? Ai, vamos supor, eu tenho ciúme do meu namorado. Exemplo. Apesar que eu acho que eu sou uma pessoa assim, eu tenho ciúme, tá? Acho que o ciúme é um sentimento que faz parte de nós seres humanos. Inclusive, uma forma da gente demonstrar carinho, afeto. Quem ama se preocupa, cuida, né? Mas eu acho que eu tenho um ciúme bem ok, até assim. Não sei, eu acho que eu lido muito bem com isso. Mas é isso que eu vou explicar para vocês como lidar bem com o ciúme daqui a pouco, tá? Mas enfim, então, por exemplo, eu tenho ciúme do meu namorado por quê? Ah, porque eu tô de repente imaginando que ele tá afim de outra pessoa, que ele conheceu outra pessoa, que ele pode sair para trabalhar ou ele pode sair para algum lugar sozinho e outra mulher pode dar em cima dele, ou ele pode achar outra mulher bonita, ou ele pode se interessar por outra mulher, ou ele pode conhecer uma pessoa mais legal do que eu, mais interessante do que eu. É, em algum momento, se eu desapontar ele, se eu não agradar ele, ele não vai mais gostar de mim, então vai aparecer outra pessoa que talvez vai ser mais interessante para ele naquele momento, ele vai me deixar para ficar com essa outra pessoa. Então, o ciúme, gente, ele é sempre uma situação onde envolve, no mínimo, 3 pessoas, tá? Então, tem eu, a pessoa do meu relacionamento especial, e uma terceira pessoa. Pode ser que tenham mais do que 3 pessoas, né? Então, pode ser que, por exemplo, eu tenha ciúme de mais do que uma pessoa. Pode ser que eu sinta que mais do que uma pessoa está ameaçando esse meu relacionamento especial. Mas, de fato, assim, de certa forma, no mínimo, vai ter 3 pessoas relacionadas, tá bom? Gente, para quem tá aqui no Instagram, clica no link da bio e entra na live lá pelo YouTube, que é por lá que eu estou transmitindo, tá bom? Então, clica agora no link da bio, entra na live oficial, que é lá pelo YouTube, e assiste por lá, porque eu vou encerrar daqui a pouquinho aqui pelo Instagram, tá bom? Mais 3 minutinhos e eu vou encerrar aqui. Faz sentido isso para vocês, gente? Então, e como que a gente vai lidar com o ciúme, né? A gente sente, então, que o nosso relacionamento está ameaçado, que a pessoa já não vai mais nos dar atenção, que a pessoa já não gosta mais de nós, né? Que a gente, eu já não tô mais interessante, então essa pessoa já não gosta mais de mim, já não se sente mais atraída por mim. Então, várias coisas que a gente vai sentindo, vai se sentindo ameaçado nas nossas relações, tá? Então, como eu falei antes, e como que nós experimentamos o ciúme, né? Não é uma emoção única, é uma mistura de muitos sentimentos, tá? Que envolvem isso, são sentimentos confusos, sempre sentimentos confusos. Não tem como a gente denominar um sentimento só ou explicar com um sentimento. Às vezes a gente não consegue nem explicar de fato o que a gente está sentindo, porque é uma confusão, né? É uma mistura de raiva, com excitação, com ansiedade, com medo, com impotência, sentimento de desespero por estar perdendo, possivelmente poder estar perdendo aquela pessoa que a gente gosta, e tristeza.
Então, isso são os sentimentos que a gente pode sentir. E aí, depois disso que a gente está sentindo, vão vir os comportamentos, né? Então, o comportamento de uma pessoa enciumada, que ela pode estar sentindo raiva, frustração, tristeza, pode ser comportamento de choro, pode ser comportamento de segurança, no sentido de sufocar a outra pessoa, correr atrás da pessoa, fazer várias ligações, ficar em cima, sufocando a pessoa para ter controle, para não perder, né? Pode ser que essa pessoa tenha as rompantes de raiva, acessos, né, de raiva, momento de fúria, onde essa pessoa, às vezes, eu já vi casos em que a pessoa que se sente enciumada chega, por exemplo, a partir para agressão física mesmo, mas pode ser que venha com agressão verbal, então você acaba ofendendo a outra pessoa na hora da raiva, na hora da convulsão de sentimentos, quando aquele sentimento está muito intenso, muito aflorado, a gente começa a falar coisas que às vezes depois, então acaba ofendendo, acaba magoando, acaba se colocando numa situação complicada e delicada, que muitas vezes traz grandes prejuízos depois, né? Atitude impulsiva, agindo pela nossa raiva, pelas nossas emoções e não pela nossa razão, normalmente a tendência é que nós nos arrependa depois. Então, você pode perceber que em algum momento talvez você já tenha sentido isso, você já tenha tido esses acessos, esses momentos de raiva, de fúria, de confusão, de tristeza, de ódio, né? Vontade de matar alguém, vontade de, meu Deus, porque você está se sentindo ameaçado, porque você não quer perder a pessoa que você ama, e às vezes você acaba fazendo coisas, tendo comportamentos que você se arrepende depois, porque eles são comportamentos destrutivos, tá bom? Pessoal, que tá aqui no Instagram, eu vou encerrar aqui agora e vocês precisam entrar lá pelo YouTube. No link da bio tá o link para vocês entrarem lá na live ao vivo, ok? Então entrem lá na live, que eu tô esperando vocês lá para vocês verem com o resto do conteúdo. Agora eu vou explicar para vocês como lidar com o ciúme. Então entra lá e não perde, tá bom? Muito bem. Então agora, gente, nós vamos conversar aqui sobre como lidar com esse sentimento de ciúme, então, que às vezes acaba minando as nossas relações, os nossos pensamentos, né? E acaba atrapalhando, trazendo muitos prejuízos no dia a dia para nossa vida. Existem pessoas que entram em depressão, existem pessoas que têm crise de pânico, né? Existem pessoas que acabam sofrendo muito com a ansiedade, com a preocupação, justamente por ser um misto de emoções e por se sentir assim o tempo todo ameaçada, por perder a pessoa que tanto ama, a pessoa que tanto estima ao seu lado, né? Então, primeira coisa, entendido o que é o ciúme, faz sentido isso para vocês? Me escrevam aqui no chat. Sim, sim, me deem um ok, que eu quero saber se faz sentido para vocês, se vocês entenderam o que é o ciúme e quando que ele existe, quando que ele aparece. Entendido isso, que eu imagino que vocês entenderam, nós vamos tentar entender um pouco, então, como que nós vamos lidar com esse ciúme no dia a dia, né? Como que a gente vai administrar esse sentimento em nós? Como que a gente vai conseguir administrar os nossos relacionamentos para que a gente não tenha grandes prejuízos e consiga lidar melhor? Porque, gente, existe uma coisa que é muito comum, tá? E que isso acontece na minha casa, na tua casa, comigo, contigo e com todas as pessoas que você conhece. Existe algo que nós chamamos de sofrimento humano. Então, tudo aquilo que nos faz sentir e que nos faz sofrer de alguma forma, porque é desconfortável para nós, porque não é satisfatório para nós, é o que nós chamamos de sofrimento. Tendo essa pessoa um diagnóstico ou não, esse sofrimento existe. Então, o ciúme, ele é uma emoção que gera muito sofrimento, tá? Então, normalmente uma pessoa que sofre de ciúmes é uma pessoa que tem muito sofrimento humano.
E o sofrimento humano, não existe nada em absoluto no mundo, né, que nos garanta a ausência do sofrimento humano. Nós sempre vamos sentir. Então, eu acho importante a gente entender isso e entender o porquê que a gente está sentindo o que está sentindo, para conseguir administrar melhor, né? A gente só consegue entender melhor aquilo que a gente conhece. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende sobre nós e começa a lidar melhor com as nossas emoções também, tá? Então, vamos lá. O que que acontece? Como é que a gente vai lidar com essa emoção? Primeiro que o ciúme, gente, ele vem por um desejo, ele é instigado por um desejo insaciável de saber o que está acontecendo, de ter certeza do que está acontecendo. Então eu quero ter certeza que essa pessoa gosta de mim, que essa pessoa me ama, que essa pessoa está comigo, que essa pessoa não vai se interessar por mais ninguém, que essa pessoa não vai me abandonar. E essa busca, esse desejo insaciável, incansável pela segurança do relacionamento e pelo controle da outra pessoa, acaba gerando muitos problemas emocionais para você e para o teu relacionamento também, tá? E normalmente, então, as pessoas inseguras, as pessoas que não acreditam nelas, que não confiam nelas, se você é uma pessoa que se sente inferior a outras pessoas, que se compara com outras pessoas, que não consegue ver os teus pontos fortes, os teus pontos positivos, que você não consegue olhar para você e admirar a pessoa que você é, aceitar a pessoa que você é como um todo, e lidar bem com tudo isso. Se você não consegue olhar para si e acolher quem você é com compaixão, com carinho, isso torna você uma pessoa insegura. Então você está o tempo todo acreditando que qualquer pessoa que aparecer na frente do teu namorado ou namorada vai ser mais interessante do que você, ele vai se interessar ou ela vai se interessar por ele e vai te abandonar. Então você se sente ameaçado o tempo todo. Ah, meu Deus, se o meu namorado for assistir o jogo sozinho, vai ter alguém que vai dar em cima dele lá. Sempre tem. Se a minha namorada sair tomar uma cerveja e fazer um happy hour com as amigas, é um perigo, porque os homens vão dar em cima dela. Porque e se ela conhecer alguém mais interessante do que eu? E se ela se apaixonar? E se ela me deixar? Então a pessoa tá o tempo todo pensando que a qualquer momento pode surgir uma pessoa mais interessante e mais especial do que ela nesse relacionamento. E a pessoa se sente incapaz, a pessoa se sente inferior, a pessoa se sente insuficiente para o outro, né? E, inclusive, às vezes até tem discursos do tipo, eu não sou bastante para você. Ela se sente assim, sabe? Como se eu não fosse capaz de completar o meu parceiro ou minha parceira, e então essa pessoa vai se interessar por outra pessoa muito em breve, né? E aí as pessoas que são inseguras, elas tendem a sofrer mais com o ciúme, porque elas tendem a ver ameaça muito mais frequente do que as pessoas que são mais seguras, que confiam em si, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é tentar identificar se você é uma pessoa insegura. Olha para você, olha para as tuas emoções, olha para o teu dia a dia, olha para os teus relacionamentos e tenta entender se você é uma pessoa segura, uma pessoa que confia em si, que acredita na sua capacidade, né? Que vê os seus pontos fortes, que consegue olhar no espelho e dizer assim: nossa, eu sou muito especial mesmo, da minha maneira, do meu jeito de ser. A pessoa que está comigo tem muita sorte mesmo, porque eu sou uma pessoa incrível, eu tenho muitos pontos fortes. Eu posso ser falha em algumas coisas, mas eu sou muito boa em outras coisas, como todo mundo. É a pessoa que consegue dar a si o devido valor que tem. Então, se você valoriza quem você é de fato e como você é de fato, ou se você é uma pessoa que está sempre se colocando para baixo, sempre se inferiorizando e se comparando com os outros, tá? Então, o ciúme e a insegurança, eles andam lado a lado, tá? Normalmente, pessoas que são inseguras tendem a sentir mais ciúmes, porque a insegurança, ela gera esse sentimento de ameaça, de insuficiência e que essa pessoa vai me abandonar a qualquer momento.
E aí, dito isso, né, e você sabendo lidar, então, entender, né, nesse primeiro momento, se você é uma pessoa insegura ou não, tá? Aí você vai olhar para tua relação, para o teu relacionamento. E você vai tentar entender se o teu parceiro ou se a tua parceira te dá motivos para sentir ciúme. E aí a gente vai pensar se esse ciúme, ele é isso, né? Esse motivo para sentir ciúme que você acredita que essa pessoa está te dando, se isso é real ou é apenas uma invenção da sua mente, tá? Por que que é importante entender isso? Porque muitas vezes devido à nossa insegurança, devido aos nossos relacionamentos passados, às nossas experiências vividas, às vezes situações, relacionamentos que a gente vê por aí, né, de colegas, de parceiros, de conhecidos, enfim, a gente acaba criando um certo pensamento, uma rigidez de pensamento muito grande. E aí, às vezes, eu começo a acreditar em coisas que não são reais, em coisas que não estão de fato acontecendo, que a minha mente apenas está criando. Então você precisa entender se esses motivos que você entende que o teu parceiro te dá, se eles são reais ou não. E se são de fato um motivo palpável, um motivo concreto, sabe, lógico, racional para você sentir ciúme dessa pessoa. Exemplo: se o teu parceiro ou tua parceira conversa com outras pessoas, se ele mantém contato com ex-namorado, ex-namorada, ou se ele mantém os contatinhos, sabe? Ou mantém contato com outras pessoas, curte foto de mulheres, por exemplo, se o teu parceiro for um homem, se ele curte foto de outras mulheres, comenta, ou se é uma mulher, se ela curte, comenta foto de outros homens. Se é uma pessoa que às vezes sai, não avisa, não dá muita me, me, me fugiu a palavra da cabeça, muita satisfação, assim, de onde vai, com quem vai, enfim. Você é uma pessoa, às vezes, que evita sair com você, que não quer te mostrar, que não quer, por exemplo, assumir que tá com você, enfim, né? Se é uma pessoa que às vezes te coloca para baixo, ou às vezes fala assim para você que você não tá bem, que você não tá bonita, que você tá acima do peso, que você começa a falar dos teus defeitos, começa só a ver as coisas ruins em você. Então, você precisa entender. Pega um papel e uma caneta, tá? E coloca no papel. O que que você entende que são de fato motivos para sentir ciúme do teu namorado, ou da tua namorada, ou dessa relação especial. E aí, depois que você colocar tudo isso no papel, você vai analisar se isso é real ou não, se isso faz sentido ou não, tá? Então, nesse momento, a gente vai deixar a nossa emoção de lado e vai agir com a nossa razão, tá bom? Entendendo isso, você vai começar a olhar, né, para a tua relação e para você de uma forma diferente. Por quê? Se os teus motivos para sentir ciúme dessa pessoa forem concretos, forem reais, e se o teu parceiro ou tua parceira realmente estiver te dando motivos para desconfiar, para sentir ciúme, sabe? Se ele é uma pessoa, às vezes, que ao invés de tirar aqueles pensamentos que você tem de desconfiança, ele é uma pessoa que vai lá e mina a tua confiança, né? Que acaba plantando mais sementinhas ainda da desconfiança. Então você vai observar isso. E se o teu parceiro for essa pessoa, você vai precisar conversar com o teu parceiro sobre isso, né? Então você vai precisar entender o que está acontecendo e dizer, olha, né? Olhar para a tua relação e entender qual que é o comportamento dessa pessoa, se você acha que essa pessoa realmente gosta de você, se essa pessoa realmente está fechada contigo, se você sente firmeza na decisão, nas palavras dessa pessoa, se você sente segurança, tá? Porque além de você se sentir seguro com você mesmo, você tem que se sentir seguro com a outra pessoa, né? Então, por exemplo, às vezes, gente, a gente tá num relacionamento com alguém e essa pessoa não nos transmite segurança. Às vezes essa pessoa, ela nos transmite, aliás, muita insegurança, né? Então é isso que você precisa entender. Além da tua segurança, você sentir-se seguro contigo, você precisa acreditar que essa pessoa também te faz se sentir segura, especial, amada,
entende? E aí, depois que você entender isso, você vai conversar com o teu parceiro, você vai decidir se você porque no final é você quem escolhe, tá. "Ah, a pessoa não tá me valorizando, a pessoa não gosta de mim, a pessoa não tá me validando como deveria ou não tá". Gente, a gestante aqui passa o dia inteiro bocejando, tá. Mas não é sono, por exemplo, se eu deitar agora, nem durmo. É bocejação mesmo da gestante que tá sempre cansada. Inclusive eu perco o fôlego muito rápido, a gente cansa muito, uma dificuldade de respiração maior quando a gente tá gestante. Mas enfim, aí você vai avaliar tudo isso, gente, e você vai decidir, porque no final, mesmo se essa pessoa tá te valorizando ou não, se essa pessoa tá te fazendo mal ou não, quem escolhe é você. É você que escolhe se você quer permanecer nessa relação ou se você quer sair dessa relação, né. Então não importa o que a pessoa está fazendo, mas você quem escolhe o que faz com o que a pessoa está fazendo. E aí você vai conversar com o teu parceiro, dizer: "Olha, tá acontecendo isso, não tô gostando, não me sinto bem, isso não é saudável, isso me gera um desconforto, isso me gera insegurança, isso me gera um sentimento ruim, né. Eu entendo que talvez você não faça propositalmente, mas isso desperta um sentimento ruim em mim. Então eu gostaria de ver se é possível você mudar esse comportamento, o que é possível a gente fazer pra gente melhorar a nossa relação". Ok? Então você vai conversar com o teu parceiro e vai explicar o que está acontecendo. Ou então, se você não conseguir conversar com o teu parceiro e você tiver você tiver dificuldades para entender o que você está sentindo e o momento da relação que você está vivendo, você pode muito bem procurar ajuda de um psicólogo, né? Uma psicóloga, alguém que vai poder te orientar e te ajudar a conduzir essa situação da melhor forma possível. Mas eu já te garanto e já te asseguro, antes de você tomar qualquer decisão, antes de você chegar para o teu parceiro e dizer: "Ai, você faz isso, você faz aquilo", e apontar o dedo para outra pessoa, primeiro para, olha, analisa a situação, entende, né, se o que tu tá sentindo é real. De repente faz assim, ó, fica um tempo apenas observando, né, a observação ela é um coringa, gente. Meu Deus. A observação é um coringa na nossa vida. Então observe o comportamento do teu parceiro, observe como você se comporta diante dos comportamentos do teu parceiro, tá. Observe tudo isso para depois você tomar uma decisão e tomar uma atitude e emitir um comportamento em relação a isso. Observação é tudo, observe o que você sente, observe o que acontece, observe o porquê você sente o que você sente quando as coisas acontecem. Observe se as pessoas que você tem ciúme, se elas realmente oferecem uma um prejuízo ou alguma situação parecida, assim, para o teu relacionamento, se elas oferecem risco para o teu relacionamento ou não, se isso é apenas uma questão de insegurança tua, que você vai criando pensamentos, que você vai criando situações na tua mente, tá. Então observe tudo isso que é muito importante para você conseguir lidar melhor com a situação, tá bom? E entenda que muito, gente, muito. E assim, ó, mais do que 90% dos nossos pensamentos, muitas vezes não são reais. São apenas, situações que nós criamos na nossa mente. Por isso que é muito importante você observar se o que você está sentindo é porque aconteceu alguma coisa na vida real, aconteceu de fato, ou se é apenas algo que a tua mente criou. E a nossa mente, ela é bem traiçoeira, tá? Ela cria situações que não existem, ela cria fala, ela cria pensamentos, ela cria muitas coisas e ela vai gerando ali. Gente, vocês sabem que se a gente mergulha nos nossos pensamentos e se a gente permite que eles venham com força e a gente se deixe levar por eles, a gente vai longe atrás dos nossos pensamentos, porque a gente se perde, a gente mergulha neles com tanta intensidade que a gente acaba, às vezes, não conseguindo, de fato, entender, distinguir o que é real do que é apenas imaginário. Então, observe muito o que tu pensa, o que tu sente, o que acontece, o que teu parceiro ou teu parceira faz, né? Por que você sente ou pensa o que você pensa, que isso vai te ajudar bastante a ter uma clareza melhor do que está acontecendo,
do que é real e o que você faz a partir do que está acontecendo, tá bom? Gente, me contem quem está aqui, né? Hoje é a nossa primeira live aqui pelo YouTube. O pessoal ficou um pouco meio perdido, tem bastante gente mandando mensagem. Eu tô vendo aqui, mas só depois eu vou responder. Enfim, que não conseguiu entrar, vou ver o que aconteceu aqui depois. Mas, enfim, logo a gente se adapta, né? Com essa nova plataforma aqui, que as lives vão acontecer sempre aqui. Então, eu queria agradecer por vocês estarem aqui comigo mais uma quarta-feira, tá? Dizer que na próxima semana nós temos mais conteúdo aqui, nós temos mais uma live e vai ser incrível com certeza. Então, nos encontramos na próxima quarta, às 12 horas e 15 minutos. Um abraço e boa semana.